Texto para o domingo de hoje é esse texto do Santo Evangelho. Podem ficar como estão. Texto de Mateus, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30. Aqui tem uma daquelas frases de Jesus que nós ouvimos muito, ainda mais agora com a questão do TikTok, do Reels, né? Às vezes fazem aqueles vídeos com aquela música que eu não sei cantar em inglês. Aí aquela música é tão... E aí bota uma frase de efeito, ela fica sensacional. E ela se encaixa com qualquer coisa, mas é sensacional. E normalmente quando tem algumas músicas motivacionais, como essa, tem esses versículos. E particularmente, eu às vezes fico olhando 2, 3 vezes, só para sentir uma coisa maravilhosa, né? Mas, assim também, esse versículo, de várias formas, tem chegado aos nossos corações, e hoje também ele quer chegar através do que está escrito. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aquele a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Temos aqui uma confissão mais evidente também daquilo que Jesus é, aquele que recebe do Pai todas as coisas, e que se alguém quer conhecer a Deus, precisa olhar para Jesus. E isso é uma confissão de fé que nós fazemos e fizemos aqui no Credo Apostólico, que não tem como conhecermos o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, sem conhecer o próprio Deus, que é Jesus Cristo. E isso Jesus deixou muito claro aqui. Esse conhecer a Deus e conhecer a Jesus, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Tanto que a gente tem isso bem comprovado, né? As pessoas mais simples, às vezes demonstram ter uma confiança tão grande em Jesus que parece que elas conhecem tudo que Jesus é. E aqui Jesus também lembra um pouco isso. Às vezes os sábios e os instruídos, querendo conhecer a Deus, esquecem de olhar para mim. Não me enxergam. Não querem ver quem eu sou. E às vezes uma pessoa simples, a única saída que ela tem é olhar para Jesus. Podemos ser sábios e instruídos, podemos ser doutores em teologia, e isso é bom, é agradável. Mas se isso não nos fazer olhar para Jesus, mesmo com todo esse conhecimento, não seremos sábios, não teremos esse Jesus. E na última parte do versículo, no versículo 28 desse capítulo, Jesus fala então a famosa frase: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aqui essa tradução estendeu um pouco o significado, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. E algo interessante aqui no versículo 30 é que Jesus nos dá uma carga leve. Por isso o tema da mensagem: Deus nos dá uma carga leve. E isso é importante, porque Jesus não está dizendo que vai retirar a carga, mas vai torná-la leve. Como é que a gente pode medir essa carga? Como é que a gente poderia fazer uma medição do quão pesada ela era para o quão leve ela se tornou? Existe uma forma de medir, eu vou falar isso para vocês depois. Mas o ponto que nós temos aqui é um ponto que diariamente
nós podemos ter relato do que é ver essa transformação acontecendo. Antes de dar o exemplo que eu quero dar para vocês, Jesus está dizendo que vai nos dar cargas leves, né? Mas às vezes nós queremos colocar ainda mais carga. E as redes sociais, de uma certa forma, são cargas que a gente escolhe entrar. E aí, essa semana, né, quase não consegui fazer o sermão, porque inventaram uma rede social nova, né? Estou brincando. Threads, né? Ou Fio, sei lá. Uma rede social nova. E aí o que aconteceu? Nossa, virou notícia da semana, né? A gente vai lá e começa a postar. No início é tudo amor. Depois as redes sociais se transformam naquilo que elas são, né? Pessoas xingando umas aqui, outras lá, enfim. Mas é legal, eu gosto de participar. É uma carga que eu escolho colocar na minha vida, né? E aí, já comecei a postar algumas coisas, alguns de vocês já estão me seguindo lá, e eu estou seguindo de volta, então cuidem o que vocês postam. O pastor, eu estou sempre ali stalkeando vocês. Okay? Aquilo que você vê. Mas eu compartilhei nessa nova rede social, e isso é interessante, logo após eu presenciar um momento em que uma situação que poderia ser uma carga pesada era uma carga leve. E eu presenciei aquele momento, a Rose, da nossa congregação aqui, também presenciou junto comigo, e logo após aquilo, ainda com um sentimento que eu estava naquele momento, eu escrevi nessa rede social o que eu vi. Aqui não vai dar para ver direitinho, né? Porque eu fiz um recorte apenas, um print da minha publicação, mas me segue lá que vocês vão poder. Hoje, lá na capelania hospitalar, na quinta-feira, isso foi quinta-feira, na capelania hospitalar do Hospital Municipal aqui em São José, fiz uma oração para um senhor de 93 anos, o nome dele é Luiz Lucas, no hospital. Ele estava literalmente na última. E esse literalmente na última é bem isso mesmo, né? Ou seja, estava prestes a morrer. Durante a oração, sem conseguir falar, com um semblante de agonia, seus olhos ficaram o tempo todo olhando para cima. Ao fim da oração, uma lágrima quase que quase transparente, mal podendo vê-la, muito fininha, escorre dos seus olhos. Até agora, e ainda continuo com a mesma questão, até agora não sei o que senti, mas certamente ali naquele momento estava a morte e Jesus. E isso é vida. Ou seja, a morte é uma carga pesada, absurdamente pesada. A gente não consegue, por mais que a gente ouça falar dela, a gente não consegue viver ou estar na presença dela. Mas naquele momento ali, numa cama de hospital, e estavam as suas 3 filhas, mais a sua esposa, junto comigo e com a Rose ali, não era um momento pesado. E isso é maluco. As filhas estavam agradecidas, principalmente ficaram mais agradecidas ainda quando a gente foi lá fazer essa oração, porque elas pediram que fizesse, então uma enfermeira veio nos chamar. E aquele momento ali, que para o mundo, para nós, seres humanos, é pesado, estava, eu não consigo explicar esse sentimento para vocês, mas absurdamente leve. Uma paz em meio à morte, porque Jesus estava ali. Esse é um sentimento muito drástico que eu presenciei essa semana, que vocês já devem ter presenciado na vida de vocês, mas que é o mesmo sentimento que habita em nós diariamente. Quando Jesus torna aquilo que seria pesado em leve. Essa experiência, esse relato que eu tive, mostra que realmente os sábios e os instruídos diriam, obviamente, que aquilo ali é uma loucura. Porque se a morte é um fim em si mesma, que leveza que ela pode nos dar? Se a morte é um lugar para que vamos piorar a nossa situação,
que leveza que ela pode nos dar. Mas, para mim, uma simples lágrima fez com que eu ouvisse a confissão de fé daquele senhor. O texto bíblico diz que gemidos inexprimíveis o Espírito Santo sabe. E naquele momento eu pensei, Jesus conhece essa lágrima. Não é uma lágrima de tristeza, é uma lágrima de alívio, de confiança, uma lágrima de quem sabe que está sendo cuidado no pior momento da vida daquele senhor. Por isso, pensando também, eu disse, abençoadas são as pessoas que têm essa oportunidade de partirem dessa forma. A gente sabe que não é assim para muitas pessoas. Às vezes, a morte vem ainda na infância, a morte vem em momentos que, óbvio, parece meio estranho falar isso, mas que a gente não espera, num acidente, em algo às vezes corriqueiro, ela se faz presente. E isso é mais trágico, é mais difícil encontrarmos leveza nesse tipo de morte, ou nessa consequência que a morte traz. Mas ela está ali também. E aí eu perguntei antes, né, qual que é a medida que a gente tem para medir o peso da carga que Jesus tira? Como é que eu sei que Jesus tira uma carga pesada das minhas costas? Qual é a medida que a gente precisa ver? Daríamos para dizer, bom, se você quer pesar essa carga que Jesus está te tirando das costas, poderíamos pesar, colocar na balança a cruz. Qual o peso que tem a cruz de Jesus? O peso de toda a humanidade. O peso da morte. O peso do sofrimento. Na cruz está a medida dessa carga que Jesus tira de nós. Ou seja, é incalculável. Porém, para cada um de nós, ela se manifesta como se a nossa carga fosse a maior de todas. Isso é errado? Não. Porque ninguém carrega a mesma carga que eu. Ninguém, a não ser Jesus, que carregou sobre si todas as nossas dores, que carregou sobre si toda a nossa carga. Se tem alguém que conhece o dano que essa carga pesada que nós carregamos causa em nós, esse alguém é Jesus e ninguém mais. Se ele é o único que conhece, ele é o único que pode fazê-la ficar leve. E esse é um ponto importante também na nossa confissão de fé. Jesus não disse que retiraria a carga, mas que a tornaria leve. E como é que isso pode ser feito na prática? Esse exemplo que eu dei no início do nosso culto. Tá, pastor, mas é um momento bem específico. Queira Deus que eu tenha 93 anos e seja levado à glória eterna dessa forma. Mas a probabilidade não é tão boa. Como é que eu vou fazer com que essa carga se torne leve no meu dia a dia? A resposta é simples, mas muito difícil. A resposta é: confie em Deus, porque Jesus manifesta quem o Pai é. Se você quer a sua vida tenha uma carga leve, creia em Jesus. Por que é fácil? Porque crer não é de nós, é o Espírito Santo que faz isso. Então, de uma certa forma, é uma tarefa fácil. Mas como é que esse crer se demonstra nos momentos em que eu não consigo suportar uma carga que está sendo colocada sobre mim? Essa é uma resposta que eu queria ter. Aqueles que têm essa resposta normalmente vão dizer que é pelo tamanho da sua fé. E isso eu não posso falar porque é uma mentira. A fé é uma, ela não é maior ou menor. Então nós temos algumas dicas de Jesus. Jesus nos diz para orarmos. E aqui eu vou dar um último exemplo, e também acabei estudando em relação a esse texto sobre o descanso, e acabei ouvindo
dicas de como melhorar o meu descanso noturno, o meu sono. E aí eu fui vendo a lista lá e eu digo, nossa, como eu durmo errado. Era um monte de coisa para fazer, para dormir. Né? Questão das 3 às 5 horas, né? Questão de apneia do sono, se você tem pesadelo ou sonho, enfim, eu fiquei loucão da vida, pensando em tudo que eu faço errado para dormir. Mas uma coisa que essa doutora falou, ela disse assim, o bom é, antes de você dormir, você começar um processo de relaxamento. Vai lendo um livro, vai pensando em algumas coisas boas que aconteceram durante o dia, né? Pode até planejar algo, mas não tanto para não entrar em ansiedade. E eu falei assim, poxa, mas ela está me falando uma oração. Essa doutora, que era especializada nessa questão de dormir, ela estava literalmente dizendo os passos de uma oração. E por que a oração é importante para tornar as coisas leves? Porque quando nós oramos, nós lembramos quem carrega a carga pesada. Então, no final do dia, quando um dia que deu tudo errado, eu posso olhar para essa oração e falar, Jesus, obrigado porque até agora, até esse momento antes de eu dormir, eu achei que o Senhor estava colocando carga pesada em cima de mim. Mas eu sei que tudo isso que está acontecendo na minha vida não acontece sem a sua ausência. Por isso, eu te peço, torne essa carga leve e que eu possa conviver com isso de uma forma que não atrapalhe a minha confiança em Ti. Porque a promessa de Jesus aqui não é vã, não é uma palavra dita ao vento. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus não coloca nenhuma condição para isso acontecer. Ele faz acontecer. A oração nos lembra de quem Jesus é e o que Ele faz. Por isso fica a dica aí de novo. Você vai dormir à noite e descansar? Descanse orando. Pode até dormir durante a oração. Mas faça isso crendo que Jesus carregou o pior peso que você poderia carregar, crendo que Jesus te dá uma carga leve e que essa carga leve só é possível porque Ele a faz ser leve. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Os convido a ficarem em pé, nós queremos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos, porque através daquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, nós recebemos o maior presente de todos, um presente que nos dá a vida eterna. Que este presente possa ser compartilhado, que essa carga que muitas pessoas estão carregando, que é pesada, que elas possam, através de nós, encontrar em Jesus o alívio desta carga. Que possamos ser instrumentos usados pelo Espírito Santo para levar a leveza daquilo que Jesus Cristo fez por toda a humanidade. Em nome de Jesus Cristo, amém.